e vamos para 1973. Muito bem. Libertadores da América. Bom, primeiro eu vou explicar rapidamente para você por que o Botafogo foi disputar a Libertadores de 73. Naquela época, quer dizer, a partir de 1966, a Libertadores passou a ter 2 representantes por país. Bom, e o Botafogo foi disputar a Libertadores de 73 como vice-campeão brasileiro do ano anterior. Eu não vou falar sobre o Campeonato Brasileiro de 72, isso é um outro episódio, mas só explicar que foi, na realidade, uma campanha surpreendente. O time arrancou na parte final da competição, teve uma sequência muito legal, teve um joguinho contra o Flamengo, foi um jogo até duro, foi 6-0 o jogo, você deve saber que houve 6-0 em 72, com direito a um gol de letras, um tal de Jairzinho, mas enfim, esse jogo contra o Flamengo fez parte da arrancada, o time pegou no embalo e se classificou para a fase semifinal. E aí ele elimina o Corinthians na semifinal e vai disputar contra o Palmeiras, que tinha um time muito forte e a melhor campanha. O Palmeiras, por ter a melhor campanha, ele ganhou, teve 2 benefícios, né, que já estavam devidamente definidos pela então CBD, que era hoje CBF, né, é o órgão que organizava e regia todas as competições de futebol. Quais benefícios? Bom, ele levava vantagem do empate e ainda jogava em casa. O Botafogo fez um jogo bastante honesto, foi um 0-0 com chance no finalzinho do Fischer, ou enfim, o Botafogo ficou no vice-campeonato e classificado para a Libertadores de 73. Bom, naquela época o regulamento, a Confederação Sul-Americana, ela já automaticamente avisava que os 2 representantes do país iam para o mesmo grupo, beleza? Então já sabíamos que Botafogo e Palmeiras iam se pegar. Naquela fase de grupos, somente o vencedor do grupo de 4 passava adiante. Então era pedreira. Então qual seria a definição? O que faltava para que palmeirenses e botafoguenses ficassem sabendo a complementação do grupo? Qual seria o país sorteado para cair no grupo de Botafogo e Palmeiras, já que seriam necessariamente os 2 times do mesmo país? Bom, caiu a bolinha Uruguai. E aí a gente tem que voltar no tempo e lembrar que em 1973 o futebol uruguai ainda era muito forte. Para vocês terem uma ideia, tanto o Nacional quanto o Peñarol, que eram os 2 representantes, eles foram base da Copa de 70 e seriam base da Copa de 74. Então era muito forte, tanto o Nacional quanto o Peñarol, 2 times muito fortes. Então Botafogo, Palmeiras, Peñarol e Nacional num grupo, passando só um. Era um grupo, como eu já falei, com 4 times. Eles se enfrentavam em turno e retorno. A abertura foram os 2 clássicos, Peñarol e Nacional, e Botafogo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras pediu para jogar no campo dele, né? O mando de campo era do Palmeiras e o Palmeiras quis mandar o jogo no Parque Antártica. Quis jogar no Parque Antártica, direito do Palmeiras, o campo era dele, show de bola. E todo mundo já esperava um jogo muito pegado, um jogo muito duro, com algumas jogadas mais viris, né, porque havia uma rivalidade, e não foi diferente. O Palmeiras acabou vencendo esse jogo por 3-2, o Botafogo começou bem, abriu o placar e tal, o Palmeiras pressionou, virou o jogo, o Botafogo descontou no final, colocou uma apavoro no fim, mas o Palmeiras levou o primeiro por 3-2. É muito importante você citar e você entender que essa vantagem do Palmeiras aumentou demais a pressão do Botafogo para o restante da competição. Na sequência, o Botafogo tinha que receber os 2 times uruguais para fechar o turno e não podia, em hipótese alguma, perder ponto. Então foi com uma baita pressão. Recebe o Nacional. Foi um jogo complicado, mas o Botafogo vence por 3-2, toma um susto no início e consegue virar o jogo. Vence por 3-2 e tira um mamute das costas. Porque se não tivesse conseguido a vitória, ficaria numa situação desesperadora. E aí o jogo contra o Peñarol, o time foi extremamente mais seguro, mais tranquilo, e passou o carro, ganhou por 4-1, jogou muita bola. E aí fecha o turno com um pontinho só atrás do Palmeiras, que o Palmeiras empatou um dos jogos contra os uruguaios em casa. E a virada do turno era justamente a sequência.
a primeira decisão dessa Libertadores. O Botafogo não podia pensar em outro resultado que não fosse a vitória. Lembrando que o Palmeiras tinha 1 ponto a mais, porque naquela época a vitória valia 2 pontos. Foi um jogo muito firme do Botafogo, não deu chance para o Palmeiras. O Botafogo vence o jogo por 2-0 e toma a liderança do Palmeiras e fica cavaleiro. Significava o quê? Só dependia dele. Se ele vencesse os 2 jogos contra os uruguaios, tchau e bem, a sua vaga garantida para a fase semifinal. Bom, naquela época, a Confederação Sul-Americana ela não colocava os 2 jogos no mesmo dia. Primeiro jogavam 2 equipes e depois jogavam as outras 2 equipes. Como o Botafogo tinha que viajar para o Uruguai, a Confederação Sul-Americana montou o seguinte esquema: o Botafogo jogaria os 2 primeiros jogos no Uruguai e depois o Palmeiras faria os 2 jogos no Uruguai. O que isso significa? O Palmeiras saberia exatamente o que ele precisaria fazer para seguir ou não. Caso o Botafogo vencesse os 2 jogos, o Palmeiras não precisava nem viajar, porque a classificação já seria assegurada, já teria sido assegurada pelo Botafogo. Muito bem. O Botafogo vai e faz um jogo, pegava o Peñarol, lembrando, e o Nacional. O Peñarol já estava fora do baralho, tanto para o Botafogo quanto para o Palmeiras. Mas os uruguaios não ficaram muito satisfeitos com a atuação do árbitro aqui no Rio. Qualquer coisa que acontecesse, os caras iam chiar. Alguma coisa estranha, né? O pessoal do Peñarol reclamar, eu não sei de onde vem isso, mas enfim. E mesmo eliminados, os caras fizeram um auê nesse jogo. O Botafogo vencia a partida por 2-1 e aos 45 do segundo tempo, o Fernando Morena, que era um super artilheiro da Celeste, inclusive da seleção uruguaia, uma fera do Peñarol, o cara vai lá e empata o jogo. Bom, empatando o jogo, a situação fica complexa para o jogo seguinte. Por quê? Porque o Nacional ainda seguia na briga. Então foi uma verdadeira guerra entre Botafogo e Nacional em Montevidéu. O Botafogo tinha que vencer o jogo e vence o jogo por 2-1. Isso significava que agora a pressão era toda do Palmeiras. O Palmeiras tinha que vencer os 2 jogos para, no máximo, empatar. Muito bem, o Palmeiras vai para o primeiro jogo, joga contra o Peñarol absolutamente morto. Rolava até a possibilidade do Peñarol jogar com a equipe alternativa. Botou alguns reservas e tal, o Palmeiras fez o trabalho sem problema. E no jogo final, o Botafogo acendeu uma vela, o pessoal ali torcendo para pelo menos o empate do Palmeiras. Mas o Palmeiras vence o jogo por 2-1, faz um gol nos minutos finais e leva a condição de empate. Os 2 times empataram em pontos. Pelo regulamento na época da Libertadores, a Confederação Sul-Americana entendia da seguinte maneira: mando de campo era o campo do próprio clube, ok? Então, por exemplo, Boca Juniors e River Plate, se os 2 empatassem, o jogo não poderia ser, que era um jogo único, o jogo não poderia ser na Bombonera, que é o estádio do Boca, nem no Monumental, que é o estádio do River. O jogo poderia ser no campo do Racing, o jogo poderia ser no campo do Independiente, dos Estudiantes, enfim. No regulamento da Libertadores de 1973, não podia um jogo do mando do clube disputante. Muito bem. Então isso estava lá, estava escrito. E o Palmeiras já sabia disso. Então o que acontece? Quando as 2 equipes empataram, o Palmeiras, a direção do Palmeiras, começou a reclamar que não aceitaria que o jogo fosse no Maracanã. Porque a CBD colocava as 2 possibilidades, Maracanã ou Morumbi. Por quê? Tanto para a CBD quanto, inclusive, para a Confederação Sul-Americana, Maracanã e Morumbi não eram campos nem de Palmeiras nem de Botafogo. O Maracanã era o estádio do município e o Morumbi o estádio do São Paulo. Então, a própria Confederação Sul-Americana deu ok, a CBD decide. Só não pode ser o campo do Palmeiras nem o campo do Botafogo. E a CBD, que tinha um presidente, o João Avelange, o famoso João Avelange, que posteriormente seria presidente da FIFA, bateu o martelo, falou: não tem história, se vocês não negociarem aqui, vai ser no sorteio, vai ser na pedrinha. De novo, a direção do Palmeiras reclamou bastante e a imprensa de São Paulo comprou essa briga. Ficou contra, dizendo que era um absurdo jogar no Maracanã, mesmo não imaginando a possibilidade de jogar no Morumbi. Simplesmente os caras não queriam jogar no Maracanã. Bom, caiu a pedrinha,
Maracanã. Sorteio. Foi o cara da Federação Pernambucana que jogou a pedrinha para o alto. Enfim, jogo marcado. O pessoal de São Paulo não gostou nem um pouco. Enfim, foi um jogo bastante complicado no início. O Botafogo meio amarrado, mas tranquilo, com o apoio da torcida. Importante lembrar que o empate nesse jogo levaria para prorrogação. E caso permanecesse o empate, o Botafogo levaria a vaga por ter um saldo superior ao do Palmeiras. Aquela vitória em casa por 2-0 acabou sendo fundamental, gente. Aquela foi uma decisão, primeira decisão, porque o Botafogo, além de fazer 2 gols de saldo, tirou 2 gols de saldo do Palmeiras. Enfim, então o Botafogo entrou em campo, em tese mais tranquilo, porque ele não precisaria da vitória em 180 minutos, mas não podia dar mole. Começou amarrado, mas logo no início, aos 6, o Marinho Chagas, o Bruxa, gênio, tenta um chute na entrada da área, um chute de canhota na entrada da área. A bola, a princípio, ia em direção do Leão, do Emerson Leão, goleiro do Palmeiras, mas no meio do caminho tinha um zagueiro do Palmeiras, que era o Luiz Pereira, grande zagueiro. O Luiz Pereira, vendo a bola, tentou ali uma mistura de golpe de karatê, kung fu, com balé, tentou tirar e jogou a bola para dentro. 1-0 Botafogo, gol contra do Luizão Pereira. Bom, agora a vantagem ficou legal. O Palmeiras foi para cima. Quase no fim do primeiro tempo, há um cruzamento e o Leivinha mergulha. Só que ele mergulha no estilo Superman. Ele mergulha esticando o braço e quando o Wendel se prepara para segurar a bola, o Leivinha desvia com o braço. Algumas pessoas, ou com a mão, algumas pessoas da mídia de São Paulo ainda reclamaram sobre isso, alegando que tinha sido de cabeça, possivelmente a cabeça do dedo, né? Porque ele estica o braço nitidamente e tira a bola das mãos do Wendel. Acabou o primeiro tempo. 1-0 Botafogo. Bom, o Palmeiras vai para cima, o Botafogo tocando a bola. E antes dos 10 minutos, há um lance, também vindo da direita, um cruzamento para a área. O Scala, que era um dos zagueiros do Botafogo, fica parado e o Fedato aparece livre. E antes do Wendel segurar, ele desvia de cabeça e faz o gol. O Armando levanta a bandeirinha e assinala impedimento. O Ramon Barreto acompanha e anula o gol. Bom, muito bem, Palmeiras chiou a pampa, continuou em cima, e um pouco depois, 8 minutos depois, o Ademir da Guia recebe, aí sim, numa condição adiantada, as imagens mostram que ele está bem à frente na hora do passe, diferentemente do gol anulado do Fedato, que não dá para a gente acompanhar a hora do passe. E o Ademir vai e empata. Aos 43 minutos, lembrando que o empate levava para a prorrogação, e aí sim o Botafogo poderia levar o empate para casa. Aos 43 minutos, Palmeiras na frente, há uma bola lançada para o Fischer, é o Lobo Fischer, um argentino genial que eu adorava. O Fischer entra durante essa partida, a pedido da torcida, é claro. O Fischer domina, vê o Jairzinho escapando e mete uma diagonal perfeita. Aí o Furacão, meu amigo, só ajeitou a criança e sentou o arpão em algum chute cruzado. Aí a bola vai rasante e um montinho artilheiro dá só uma ajudada assim, ó, só dando aquela ligeira desviada. Bom, a partir daí foram 2 sons que foram ouvidos no Maracanã. Primeiro, para quem estava perto, né? O barulho da rede e mesmo para quem estava longe, o barulho da torcida. Foi uma doideira, o Jair sai em comemoração, relembrando a Copa de 70, ajoelha, faz o sinal da cruz e a torcida entra em êxtase. Bom, o Botafogo passou para a semifinal, mas o restante dessa Libertadores, nós vamos contar isso num outro episódio.